você entrou ali, acabou sendo importante para o empate. Bom, daqui a pouco a gente recapitula o áudio do torcedor. Vamos ouvir o Ramiro, que está com o Pansieri na zona mista. Não consegue a vitória diante de um adversário que está na parte de baixo da tabela, né? Sentimento de frustração, falei após o jogo, e obviamente que empatar é melhor que perder, mas não era o que a gente queria, né? E não era o que a gente precisava nesse momento para a competição, para os nossos objetivos na competição. Então é um sentimento de frustração, mas acredito que o time se entregou, lutou, brigou do início ao fim. Infelizmente a gente não conquistou a vitória e a gente tem que se cobrar e buscar vencer. Não adianta só jogar bem, enfim, criar diversas chances como foi contra o Grêmio e não ganhar o jogo. Futebol, bola na rede e é vitória. A gente está ciente dessa responsabilidade, do que a gente quer, e a gente tem aí 2 jogos para brigar, para lutar e para fazer 6 pontos. Ramiro, muito se fala desse estilo do Fernando Diniz. Como é que está sendo esse trabalho, também pensando nesses 2 jogos, em termos de adaptação, de entendimento? Hoje, né, por coisas do futebol, teve esse encontro com o Seabra, que estava aqui até pouco tempo, mas como é que está sendo essa quebra de Seabra para Diniz, e precisando ter resultado, não é só performar, tem que ter resultado? Cara, essa quebra já aconteceu há muito tempo. Um monte de jogador inteligente, jogador profissional, tem que ter uma adaptação rápida. A gente fala muito em entender o jogo e adaptar. A gente já teve tempo de treinar, já teve tempo de entender o que ele quer. Isso aí não é desculpa, não é. Todo mundo já sabe o que tem que fazer dentro de campo. Então é resultado, é ganhar jogo. Não tem muita explicação, não tem o que muleta para se escorar. Tem que ganhar jogo. Tem que ganhar jogo. É isso que a gente precisa, ainda mais se tratando dos nossos objetivos dentro da competição, e porque o clube precisa para o ano que vem é somar 6 pontos aí. A gente não depende mais de nós aí agora para conseguir essa vaga na Libertadores, mas a gente tem que fazer o nosso dever. Não adianta só jogar bem e fazer o que o professor quer e não ganhar jogo. Ramiro, o quanto ainda a perda da Sul-Americana tem afetado vocês e como que vocês estão trabalhando para justamente deixar isso no passado, visando essa vaga na Libertadores? Cara, é inegável dizer que a gente treina, luta, joga, e o nosso objetivo é sempre ser campeão de competições, né? E infelizmente essa possibilidade a gente não tem mais esse ano. Isso é uma certa frustração pra gente que joga em clube grande, mas é virar a chave, é entender que a classificação para a Libertadores ela tem uma importância gigantesca para o clube e uma responsabilidade também muito grande para nós, e um objetivo de calendário para o ano que vem, e também de almejar coisas grandes na competição, colocar o Cruzeiro no cenário internacional aí como sempre teve. Então, se a gente não tem título para conquistar o título, a gente tem que encarar essa classificação para a Libertadores. Não tem outra explicação, não tem outro caminho a se seguir que não esse. O Cruzeiro passou por algumas mudanças na diretoria, novo dono, mudança de técnico. Se tivesse que dimensionar aí um percentual de onde está o problema, o que você consegue, como um jogador que está desde o ano passado, qual que é o diagnóstico? Quem tem maior culpa por esse momento que o Cruzeiro vive, esteve próximo de garantir ali uma vaga entre os primeiros e agora vai vendo essa vaga sendo perdida aí por vacilos neste segundo turno? Culpa de todos. Jogador, comissão, direção, a gente não tem que apontar culpado no momento que a gente vive, e sim assumir responsabilidade. Quem entra dentro de campo são os jogadores, obviamente que o staff ele ajuda, mas quem entra dentro de campo somos nós temos que assumir essa responsabilidade de colher resultado, de colocar o clube onde ele tem que estar, e como eu falei, não tem que encontrar muleta, tem que assumir responsabilidade. Se a gente está em clube grande é porque todo mundo tem um caminho e teve uma história para chegar aqui, então tem que assumir, tem que colocar o Cruzeiro onde ele tem que estar, conseguir essa vaga na Libertadores. A gente não conseguiu ser campeão, fizemos de tudo para ser campeão, que era uma conquista importante para o clube, mas já passou. Agora, como eu falei, a nossa conquista desse momento para coroar o trabalho do ano é no mínimo conseguir uma vaga na Libertadores. Ramiro, você não começa o jogo, né? Você não começou o jogo, mas a curiosidade é que o Cruzeiro sempre está tomando gol no início do jogo, né? Foi contra o Corinthians, foi lá no Racing. O que será que acontece que o time dá esses vacilos? Cara, é algo a se trabalhar, né? É sempre mais difícil ter que buscar resultado, buscar placar. Então a gente tem que ter um diagnóstico interno, entender o que a gente onde a gente está errando. Contra o Grêmio foi assim, hoje foi assim. Primeira chegada dos caras, contra o Grêmio saiu o gol deles, e hoje a primeira chegada foi o gol do Bragantino. Então depois é sempre mais difícil de tu retomar, os times se fecham, como o Grêmio se fechou, como o Bragantino se fechou hoje. E aí fica aquele jogo de criar oportunidade e o gol não sai, e acaba a ansiedade também tomando um pouco de conta, porque como eu falei, a gente sabe da necessidade de vencer, a necessidade de somar os 3 pontos,
Então é entender esse diagnóstico para esses 2 jogos, não tomar gol e, se possível, sair na frente para o jogo ficar um pouco mais favorável para o nosso time. Qual a importância do teu gol hoje? Fala pra gente, tem em relação para você, né, para tua carreira, pro teu momento e também para a equipe. Cara, de verdade, nesse momento eu não penso em mim, sabe? Eu sou um cara que trabalho e sempre trabalhei, respeitei muito o processo, respeitei muito o clube e procuro sempre dar o meu melhor, jogando ou não. Então, obviamente que eu quero estar jogando, quero estar fazendo gol, mas nesse momento, como eu falei, é o Cruzeiro à frente de todos e o objetivo do Cruzeiro é Libertadores. Gostaria de ter feito o gol da vitória, que aí sim seria um gol importante dos 3 pontos, que é o principal. Então, fico feliz pelo gol, mas não pelo placar. Trocaria o gol pelos 3 pontos hoje. Ramiro, até em cima desse momento, você, durante todo esse tempo, identificou alguma coisa que pudesse ali atrapalhar internamente o que vocês vinham fazendo naquela campanha do primeiro turno? Cara, quando o resultado não vem, a gente sempre procura encontrar culpado, né? E no futebol é assim, no Brasil é assim. A gente que está dentro do processo, a gente tem que saber que clube nenhum é perfeito. Cada clube tem as suas peculiaridades, suas coisas positivas e negativas, e a gente não tem que transferir culpa de nada, né? Como eu falei, quem entra dentro de campo são os jogadores, a gente tem que colher os resultados, e se a gente não vem colhendo, a culpa é de todos, mas principalmente de nós jogadores. Obrigado. Palavras do Ramiro, falando aqui na zona mista também do Nabi Bichedi. Rafa. Tá certo, Pansieri. Seguimos aguardando o Fernando Diniz para ouvir também a palavra do treinador do Cruzeiro após o